existe a primeira cidade inteligente do Brasil certificada pela ABNT? Pois é, no programa de hoje, Inovação, o assunto é a certificação de cidades inteligentes pelas normas ISO, tendo a ABNT como certificadora. Vamos conhecer essa super novidade? Vem comigo! Na última edição, nós vimos a importância do diagnóstico dado pelos indicadores de cidades inteligentes. E no programa de hoje veremos mais um avanço para o processo e para o ecossistema de Smart Cities no Brasil. Nas últimas semanas, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, certificou a primeira cidade inteligente do país, baseada em 3 ISOs para este segmento. Por isso, hoje você vai conhecer como são as fases do processo de certificação e os benefícios gerados por ela. E para falar sobre isso, nosso convidado de hoje é o Carlos Fress, consultor em projetos em cidades inteligentes na Smart Freeze, que conversa com o presidente do Programa de Inovação Terra 2 Inova, o Robson Arantes. Robson, é com você! Obrigado, Carol. E aqui estamos com mais um programa Inovação da TV ABESE e hoje nós vamos estar com o Carlos Fress, que é o consultor em projetos em cidades inteligentes da Smart Freeze. Vem para cá, Carlos. Tô aqui, Robson. O Carlos já trabalha com o programa Terra 2 Inova, com os cofundadores, desde lá, muito antes da Carta das Cidades, aí foi desenvolvida as Cartas das Cidades lá no UNR, né? A Carta Mãe. Nós discutimos muito em Brasília a respeito dos caminhos das cidades inteligentes, né? Naquele momento, né, Carlos? Muita gente falava, minha cidade já é cidade inteligente. Eu falava, não tem cidade inteligente no Brasil, né? Não tem. E aí começava a falar, mas como identificar a cidade, se ela é inteligente, qualitativamente e quantitativamente, né? Então, desenvolver os indicadores, nós já tivemos aqui o MCTI falando dos indicadores que foram desenvolvidos, né, de diagnóstico e tal, mas a ideia de hoje é nós falarmos de uma coisa, né, um momento singular aí das cidades inteligentes no Brasil, que é uma novidade, que é uma surpresa que o Carlos vai falar para a gente. Carlos, qual é essa novidade aí para os municípios e para todo o mercado de segurança eletrônica? Muito bom. E a novidade é que a partir de agora nós podemos certificar os municípios como cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis. Porque a gente acaba de lançar a certificação com a ABNT, como a ABNT certificadora, nas normas que tratam desses assuntos. Primeiro, com a norma 37120, que trata das questões de qualidade de vida e serviços, né, a sustentabilidade em si. A 37122, que trata das questões de inteligências, que é a adoção tecnológica dentro desse processo. E a 37123, que é a capacidade de superar desafios, resiliência dos municípios. A gente lançou, fez um trabalho de 1 ano e pouco, montando uma metodologia junto com a ABNT certificadora, uma parceria com a Smart Freeze, o Parque Tecnológico ABNT certificadora. Criamos modelos e estamos certificando o primeiro município brasileiro nas 3 normas de fato oficial no Brasil. Vai sair daqui a pouquinho, vocês vão saber que o primeiro município brasileiro está certificado nas 3 normas de uma forma de excelência. Então, de fato, a partir de agora a gente pode dizer se uma cidade é ou não é inteligente, o quanto ela é ou não é inteligente, dentro de um parâmetro de uma norma ou de 3 normas internacionais que o mundo todo já vinha aplicando, apenas a gente não fazia no Brasil porque não tinha esse modelo no Brasil sendo trabalhado e certificado. Então essa é a grande novidade, Robson. E certificado ABNT, é a única certificadora no Brasil, é a ABNT.
A BNT, veja bem, é a certificadora oficial brasileira que tem toda a creditibilidade para fazer isso. Ela é uma instituição acreditada, né? Tem a BNT que faz as normas e tem a BNT que certifica. Então, essa BNT que certifica no Brasil, ela criou, né, o modelo de certificação junto com a Smart Freeze. A gente apoiou o desenvolvimento desse modelo, junto com o Parque Tecnológico, que fez a aplicação direta no primeiro município brasileiro, e tem o modelo, de fato, de agora acreditado, né? Não é uma invenção de um órgão qualquer, é uma instituição nacional, oficial, que trabalha com normas internacionais há muito tempo, e ela é representante oficial da ISO no Brasil. Então, de fato, uma certificação oficial brasileira. Fantástico, ótimas notícias, né? Nós saímos aí do achismo, né? E das questões aí de marketing, etc., para entrar em processo de certificação, quantidade certificada, né? Então, Exato. agora as coisas são sérias, né? Isso faltava aí no mercado, para poder... Falava muito de cidades inteligentes, mas sempre faltavam os instrumentos, né? Então, há anos, né, que o ecossistema nacional vem desenvolvendo. Vocês perceberam pelo que o Carlos falou, é um trabalho de ecossistema envolvendo consultores, envolvendo parques tecnológicos, envolvendo município, envolvendo certificadora nacional, né? Em muitas mãos aí, um trabalho hercúleo aí, para se conseguir, né, atingir esse patamar de maturidade, né, nas cidades inteligentes do Brasil. Isso é uma ótima notícia. Mas, Carlos, Exatamente. Pois não, pode falar. Bom, pode perguntar, eu continuo daqui. Tá bom. Então, vamos lá. Então, o pessoal deve ter gostado muito da novidade, só que eles querem entender, né? Todo mundo está querendo entender como que se dá isso, qual é o processo. Você já falou que é o processo através de 3 ISOs, né? Mas existe todo um processo de diagnóstico, levantamento, de certificação. Então, eu gostaria que você explicasse como se dá um processo de certificação daqui para frente em cidades inteligentes no Brasil. Muito importante, Robson. E isso é bom entender. Como não há achismo, como tudo é baseado por evidências, a gente tem uma série de etapas, né? Bom, essas 3 normas juntas, elas fazem um conceito de sustentabilidade, inteligência e resiliência. Nós denominamos esse processo CIRS, né? Então, é um processo de cidade inteligente, sustentável, resiliente, quando você consegue a certificação para as 3 normas. Você sempre começa com a 120, que é a norma de qualidade de vida e serviços, que é a sustentabilidade. Então, a gente começa por ela. Você atingir um certo nível de certificação, você pode partir para 122 ou 123. Então, essa é a regra. Então, você não se torna uma cidade inteligente se você não for sustentável no primeiro lugar, se não tiver qualidade de vida, se não tiver serviço. Então, é a primeira medida que permite você fazer as outras ações. Então, no total, nós temos 276 indicadores sendo avaliados. E todos os indicadores são avaliados se você quiser atingir um nível máximo, e dificilmente alguém consegue atingir nível máximo se não tiver um processo bem trabalhado. Então, como acontece? A gente começa fazendo uma primeira avaliação que nos permite identificar se aquele município ele consegue ou não atingir um patamar mínimo, né? Qual é a possibilidade de indicadores eu consigo atingir? Para a gente chegar nesse tipo de metodologia, a gente acabou determinando um modelo de se basear no que o município estava fazendo em projetos e soluções. Então, uma análise rápida, a gente consegue buscar um certo nível de conformidade, ou seja, o município está conforme os indicadores da norma, e tais soluções e projetos vão ajudar o município a atingir tais indicadores. Esse é o primeiro momento, né? Nesse momento, a gente não diz se ele tem uma evidência ou não para comprovar que aquilo aconteceu, mas dá um status quo. Olha, você, município, tem uma posição X, então essa é a primeira etapa. Analisa as soluções e projetos aplicados no município e diz qual é o posicionamento de conformidade dele com as normas. Isso já é um grande passo, né? Porque o município está nos dizendo algo que pode ser uma verdade, né? Segundo momento passa, então, pelo diagnóstico e a construção das evidências. Então, o município passa a registrar um canal que é o que permite fazer esse registro, no caso é a nossa plataforma. A plataforma tem uma estrutura que foi aprovada pela BNT para poder registrar e dizer que aquele dado é um dado conforme para que possa ser auditado, né? Então, todos os indicadores passam a levantar evidências que comprovem que aquele número, que aquela métrica é calculada.
E nesse momento não há juízo de valor. Se o município nos diz assim, eu tenho iluminação, a exemplo, né? Eu tenho iluminação LED que foi melhorada no município, isso está lá nos indicadores, ele mede isso também. Né? Então, você vai mostrar que, de fato, você fez a melhoria desses indicadores, dessas iluminações, com documentos, com comprovações, com imagens, com processos que você tem de contratos, e vai botar isso como evidência. Então, essas evidências entram e ficam registradas. E aí eu tenho uma comprovação e faço um cálculo, né? Quanto de iluminação foi colocada no... Tem um cálculo, uma métrica calculada, que demonstra o status quo naquele momento para aquele indicador. E aí você repete isso para todos os 276 indicadores. Tá? Veja bem, então o município agora está dando a cara a tapa. Ele está dizendo assim, olha, eu estou sendo transparente, estou dizendo que eu tenho essa quantidade aqui de indicadores, de processos e soluções, e vão estar sempre associadas a uma solução, a um projeto, a alguma ação que o município está fazendo, né? E isso demonstra a credibilidade do município. No momento que a gente busca evidência e registra essa evidência numa plataforma que seja transparente, aberta para um processo de auditoria, está configurada a segunda etapa. A gente pode fazer isso primeiro pela 120, depois para as outras duas, ou pode fazer em paralelo, dependendo de quanto a confiabilidade desse resultado e o processo está facilitado dentro do município. Ou seja, depende de cada município fazer um processo um pouquinho diferente ou não, ter pessoas capacitadas ou não para entender esses indicadores também. Né? E por último, a gente submete para os auditores da ABNT, que é a terceira etapa, que vão avaliar se aquelas evidências estão conformes ou estão não conformes, se foram ou não aprovadas, e há um deparo aqui, porque o auditor pode não entender que aquele dado é um dado que foi calculado corretamente, ele pode não entender se aquela informação é uma informação válida. Então, o terceiro processo vai nessa análise dos auditores, pedindo esclarecimentos, solicitações de complementariedades, até que se firme que aquele indicador foi conforme ou não conforme. Porque esse passo independe. Então, esse é um processo de auditoria da ABNT, é independente do processo de você fazer essa análise, esse diagnóstico que é feito por consultorias separadas. Então, a gente tem que independente, são dois processos independentes. A consultoria nunca vai dizer que aquele processo de certificação é um processo que realmente habilita. Quem vai habilitar isso são a ABNT certificadora de forma independente. Então, são essas três fases. Bom, isso leva um tempo. São processos que, no primeiro modelo, a gente chegou para a primeira etapa em torno de 3 a 4 meses, na segunda etapa em torno de 6 a 8 meses, e em paralelo, a ABNT conseguia fazer esses 6 a 8 meses, né, já fazendo essa auditagem. Então, em torno de 3 meses, a ABNT faz a auditagem se esse processo correr em paralelo. E isso é algo inédito no Brasil. E por que inédito, Robson? Porque geralmente você faz um processo de auditoria que leva mais de ano para um processo de auditoria. Né? Nós conseguimos montar uma metodologia que trabalha em tempos de estrutura online, né? Tá tudo online, tudo em tempo real, que no momento que é lançado um indicador que foi feito o diagnóstico para a certificação, nesse momento o auditor da ABNT consegue receber esse indicador e já fazer a auditoria. E dar a resposta tudo numa plataforma online. Isso agilizou o processo e a gente conseguiu construir em menos de 8 meses um processo de certificação em 3 normas. Veja que a gente deu um salto, né, de menos de 1 ano, conseguimos certificação em 3 normas para uma cidade, e a primeira cidade é uma cidade de grande porte, né, de médio para grande. Uma ideia do processo como um todo. Né? Ok, então são 3 fases, as 2 primeiras, que é o levantamento inicial do que o município tem, e o segundo é verificar quais são as comprovações que ela tem para isso, né? É dado com processo de consultoria junto ao município, que ele pode parar por aí ou não, né? Aí, uma vez conforme, entendido que é conforme, ela pode aí requisitar da ABNT, passar pelo processo de certificação da ABNT, que ela, a certificadora, vai dizer conforme ou não conforme. E para cada uma dessas existe graus, né? Que é platina, ouro, prata, não é isso? Existem níveis diferentes para cada uma das ISOs, para cada um dos grupos de indicadores. Perfeito. E é justamente isso, Robson, porque pode ser que o município não atinja o mínimo, né? Ele está lá num patamar ainda muito inicial, que não tem ação, não tem projeto. Então,
nessa primeira etapa e segunda etapa. As primeiras e segunda etapas em si acabam dizendo isso, né? A primeira etapa diz se ele deveria ou não fazer um processo de certificação. E a segunda eles já dizem, olha, eu devo fazer porque eu vou atingir pelo menos o nível menor de todo um processo, que é o nível bronze. E aí, à medida que você atinge mais indicadores, você vai aumentando esse nível. Nível prata, nível ouro, nível platina, né? São os 4 níveis que a BNT estabeleceu no Brasil para certificar os municípios brasileiros. Aí o município pode dizer assim, mas se eu posso certificar, posso tentar a certificação, não tenho o mínimo. Você pode fazer um processo de início de certificação, a BNT não vai te dar uma certificação, mas vai dizer que você está em processo de buscar uma certificação, porque no momento que o município decide fazer isso, é porque ele quer melhoria em todos os seus processos, é porque ele quer ver como ele pode suprir os seus grandes desafios. E ao fazer esse diagnóstico, a gente identifica exatamente quais são os problemas, exatamente quais são os gaps, então, só pelo processo de você fazer o diagnóstico, você já diz para o município onde ele tem problema e de que forma ele poderia, com soluções ou projetos, né, resolver aqueles problemas, principalmente dizendo o porquê ele deve fazer isso, e o porquê está no próprio indicador, o porquê está na própria norma, né, que vai atingir certos indicadores que têm alguns objetivos, têm os porquês, e estão associados a objetivos de desenvolvimento sustentável, estão associados às ODS. Então, sempre que o município vai cumprindo algum daqueles quesitos, e quando ele não tem, ele cria um projeto para que no próximo ano ele atinja aquele requisito, ele está fazendo uma evolução. Mas sem medir, sem o diagnóstico inicial, não consegue fazer nada, né? Status zero. Mas pode buscar uma certificação, se não atingiu, nos próximos anos. E ela é uma certificação evolutiva. Ok. Então, eu acho que agora está claro para o pessoal entender quais são os níveis, né? E se você quiser mostrar, eu vou adicionar aqui a tela do dashboard para o nosso telespectador poder ter uma ideia do que a gente está falando, né? Que aí já seria uma demonstração gráfica dos itens dessa ISO, né? E dos níveis obtidos, né? Exatamente. Por exemplo, aqui é um processo de certificação do município de São José dos Campos, o primeiro município no Brasil que está sendo certificado, né? Então, nós temos níveis de transportes, telecomunicação, segurança, saúde, população, planejamento. Então, são as áreas: meio ambiente, lixo, habitação, governança, finanças, energia, educação, economia e água. Então, aqui, para você ter uma ideia, o vermelhinho diz a possibilidade de indicadores a serem atingidos. E o azul é onde o município atingiu. Ou seja, ele tem alguns gaps, mas ele está num bom nível de certificação. A mesma coisa vale, isso aqui para a norma 123. A mesma coisa vale para a norma 122, né, onde tem alguns níveis a serem atingidos, e é onde ele atingiu. E um outro nível, a 120, né, que tem uma série de indicadores e os níveis que ele atingiu. Para cada indicador, né, vou dar um exemplo aqui assim, peguei um indicador que, vamos falar aqui da área de economia. A área de economia, na 37120, tem 5 indicadores, né, onde tem resultados positivos para o município. Cada indicador teve uma métrica, teve um dado mensurado e um resultado efetivo. Tudo isso está comprovado, tudo isso tem um registro, de fato, que a BNT tem acesso, né, ela mantém esses dados registrados, e para cada uma dessas áreas ela faz essa composição e elas se repetem, né, para cada uma das normas. Lógico que cada norma vai tratar de um assunto. Por exemplo, aqui no meio ambiente, vamos tratar da concentração de CO2. Então, o município pode ou não atingir alguns níveis. Na norma 122, que é mais de inteligência, para meio ambiente, ela vai ter outros indicadores, né? Edifícios construídos com reformas no momento ecológico. Então, tem mais algumas questões de tecnologia associada, né? Monitoramento remoto e assim por diante. Na 123, que é na resiliência, ela já vai medir outros indicadores. Então, na mesma área, do meio ambiente, a frequência de eventos de inundação, calor e frios extremos, né? Área da cidade que é coberta por materiais com índice de alvedo. Assim, tem uma série, não vou falar de indicador por indicador, mas tem uma série de indicadores que são analisados que vão dar essa conformidade sobre meio ambiente, conformidade sobre energia, né, conformidade sobre educação, né? Então, isso aqui é uma visão já de resultado analítico, né, que a partir que já tem um processo todo vencido no município,
que demonstra o que ele precisou buscar, que informações ele precisou tratar. Né? Uma visão assim bem rapidinha, bem geral, né? Até porque essa surpresa vai acontecer daqui a pouquinho. Perfeito, Carlos. Fantástico aí, né? Primeira mão para vocês, depois vocês vão acompanhar essas informações, né? Aí pelo Carlos, pelo programa Terra 2 e 9, pelo Observatório da ANDESE, para vocês acompanharem. Carlos, qual que é, né, a importância de obter esse diagnóstico, essa certificação para o município? Né? A gente está falando aqui com as empresas de segurança eletrônica, mas também com vários municípios, que a ANDESE, o programa, né, o Eixo Cidades, está desenvolvendo o piloto com 30 municípios inicialmente, né? Já dentro daquele projeto que estamos juntos lá, do Projeto 51, do MDR, lá da Carta das Cidades, né? Que é para fazer desenvolvimento das cidades, cidades inteligentes, fazer uma implementação de cidades inteligentes com uso de plataforma de inovação, né? Então, falando para esses municípios, que nós estamos conversando com o outro, a respeito qual a importância do diagnóstico e da certificação. Beleza. Em primeiro lugar, esse tipo de diagnóstico ele é aplicável para qualquer município. Você não precisa ser grande, você não precisa ser enorme, você pode ser um município pequeno. E a importância, no primeiro lugar, é a seguinte: quem não mede, não conhece. Tá? Então, se você nunca fez uma mensuração, se você nunca fez um diagnóstico, você não sabe exatamente o que seu município está fazendo, o que está acontecendo. E você, com um processo de uma norma internacional, você tem uma possibilidade de trazer comparativos internacionais para isso. Comparativos no Brasil, que vai ser nosso grande caminho, né? À medida que vários municípios começarem a se certificar, a gente vai ter vários modelos sendo exemplificados. Então, vou ter modelos de soluções, modelos de projetos, modelos de estruturas que foram adotadas pelos municípios que podem ser replicadas para outros municípios. Então, a medida, o conhecimento já é o primeiro porquê você fazer isso no seu município. Você pode fazer um diagnóstico sem certificar? Pode, até é importante para que você consiga ter uma ideia de como é que o município está acontecendo. Eu preciso certificar? Certificar vai te dizer exatamente que você comprovou, que você fez de fato aquilo e que você tem uma auditagem, foi auditado sobre esses resultados. Então, qualquer um que venha questionar sobre o seu desenvolvimento, você tem uma auditoria que comprova que aquilo aconteceu, e isso traz alguns benefícios para os municípios. Traz confiabilidade, em primeiro lugar, para o município. Traz a capacidade de trazer novos financiamentos para o município. Traz a capacidade de trazer novos investidores. O mercado começa a enxergar aquele município como um município que tem, de fato, uma ação concreta sendo desenvolvida sobre o desenvolvimento urbano, sobre o desenvolvimento humano, sobre a sociedade em si, porque você tem esse dado certificado, comprovado, né? Não é um achismo, não é a mensuração que alguém te deu um prêmio para dizer que você ganhou, e que aquela ação é mínima, ela é sistêmica, como vocês puderam ver. Então, essa visão sistêmica do município traz um outro processo que é agradável. Ele te demonstra gaps, ele te demonstra problemas. E você pode atuar para os problemas e já começa a ter uma justificativa que a própria norma te diz sobre isso. Eu vou atuar nesta área de problemas do meu município, porque com esta ação que eu for fazer, colocando uma tecnologia, colocando um projeto, eu consigo resolver este do problema da população, que vai impactar nessas áreas de saúde, de educação, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o ambiente da ONU 2030. Então, você está fazendo uma ação concreta justificada. Então, você está medindo, sabe por que fazer, e tem ações sobre o que fazer no final das contas. E sim, municípios que são certificados, eles atraem muitos investidores, né? E nós já começamos as conversas com os grandes investidores brasileiros e já se prontificaram a fazer, por exemplo, o BNDES, nível de spread diferenciados para os municípios que vão buscar uma certificação. Lógico que é conversas iniciais, mas já apontaram positivamente, né? Ministério do Desenvolvimento Regional, Programa Pró-Cidades, que vai fazer investimento nos municípios, também pode fazer um investimento direcionado, reduzido a seus custos, porque ele tem municípios que têm uma certa, eu não diria uma certa oportunidade de comprovação, mas ele tem uma certa garantia de que está fazendo algo baseado numa norma e que tem continuidade, porque ele tem um processo de qualidade sendo controlado no município. E essa qualidade é a qualidade sobre sustentabilidade, inteligência, que é tecnologia, e resiliência, né? Então, problemas como a gente está vendo no país, como os grandes desafios de
desastres naturais, assaltos, acidentes, saúde, o grande problema da pandemia, todos eles, à medida que você começa a ter esses controles e coloca soluções, projetos para poder atender, eles passam a ser comprovados, passam a ser qualificados. E, por último, demonstra uma transparência do município. O município fica cada vez mais transparente. O prefeito que veste a camisa e acaba indo para uma certificação, ele está abrindo as portas do município dizendo: eu estou fazendo isso de fato, pode vir que eu comprovo, pode vir que eu demonstro. Não tenho medo de mostrar os resultados que estão acontecendo no meu município, porque eu estou fazendo, e estou ganhando uma certificação porque eu estou fazendo. Então, são grandes, assim, eu diria, para os municípios, que são as grandes possibilidades que se tem. Com certeza, já no primeiro momento do diagnóstico, você tem uma visão geral sobre o seu município, que dificilmente você teria com outros não. E é uma visão, sobretudo, é uma visão sobre um grande número de possibilidades, é uma visão sobre 276 indicadores. E não é achismo, não é autodeclaração. Você não está dizendo: eu vou falar que eu estou bem aqui, que é uma autodeclaração, e que você não tem. Na verdade, você vai dizer que faz isso e tem um auditor por trás de você dizendo: realmente o município faz isso aqui, e comprova com uma evidência técnica. Eu vou buscar, quero ver sua evidência técnica. Pode abrir os portais, se for autorizado, né, pelo município e pela ABNT, para identificar a evidência que está lá bonitinha, marcada para qualquer um ver que ela aconteceu no município. Maravilha, Carlos. Uma nova era aí se abre, né? Parabéns aí pelos trabalhos, né? Processo sistematizado, né? Processo com método, né? Desenvolvido aí durante anos, e aí agora com o processo de certificação, né? A gente ganha aí um novo momento, né? Lembrando que todos os projetos e os processos de cidades inteligentes do programa Terra 2 Inova, seus cofundadores, a BES, a IoT, eles possuem essa metodologia, né, implementada, né? Esse é um caminho que foi galgado, e os pilotos do programa, né, terão, com certeza, o diagnóstico, a orientação, até para entender. E os elementos do programa, né, o eixo de observatório, o eixo de Competec, o eixo cidades, vão fazer parte da estrutura deste dashboard que vocês viram, né? Aonde que ter um Competec mostra em quais ISOs, em quais ODS realmente tem um impacto, ter o observatório ser conectado ao eixo, né? Ao eixo do programa, as ações da BES e do Fórum Brasileiro de IoT, realmente repercute positivamente no município, né? Então, agradecer ao Carlos por esse trabalho conjunto de tanto tempo, né? Nas nossas conversas em Brasília, né? Tanto para a Carta das Cidades, como na discussão geral de cidades inteligentes, né? E aí eu abro, Carlos, aí para suas considerações finais. Olha, a gente teve grandes durante um bom tempo, né? A gente até chegar nesse nível, e chegava no momento de dizer como essas coisas todas se conectam, né? Por exemplo, um Competec, quando ele é mensurado e identificado, ele vai saber exatamente quais são os indicadores que ele está contribuindo, que áreas de sustentabilidade. Então, você vê a evolução com o tempo. O município, a partir da primeira implementação, ele pode simular o impacto de um projeto dentro da cidade. Então, eu consigo fazer uma visão de futuro. Olha, se eu colocar tal projeto, com tais características, XYZ, vai impactar em tal e tal e tal e tal área que se justifica o investimento dentro do município para um benefício tal. E sempre trazendo os nossos parceiros, né, o Inova, Terra 2, que foi um grande parceiro. Essas ações que a gente está construindo conjuntamente para mudar, de fato, uma posição das cidades brasileiras no caminho da evolução, no caminho do desenvolvimento. Então, todos bem-vindos, e a gente tem um grupo aqui de gentes e pessoas que estão muito bem capacitadas para ajudar nessa evolução. Os municípios venham, nos procurem o Inova, procurem a Smart, procurem esse grupo que está trabalhando de forma conjunta, e nós vamos ajudar vocês também. Novidades aí no Observatório ABESE, né? O programa Terra 2 Inova, convocando os municípios, e tem novidade para vocês. O programa Inovação fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima.
E agora chegou a hora de dar uma espiada nas últimas novidades do ecossistema de inovação brasileiro no nosso Observatório da Inovação. Pode rodar! Olá, meu nome é Robson Arantes, coordenador de inovação da ABESE, e este é o Observatório da Inovação, o programa que mostra a inovação no segmento da segurança eletrônica. Semana passada, quarta-feira, dia 13 de abril, tivemos a primeira convocação da reunião do Comitê de Inovação e IoT da ABESE, com o lançamento do Observatório da Inovação. Participaram do evento Selma Migliori, presidente da ABESE, Eliana Imediato, coordenadora geral de transformação digital do Ministério de Ciências, Tecnologias e Inovações, e a coordenação de inovação da ABESE. Eliana Imediato apresentou o processo de atualização do edital e falou também sobre as câmaras 4.0 sobre a sua coordenação. Foram apresentados também as novas conquistas da ABESE, como o edital da FINEP de 80 milhões para IA, que pela primeira vez foi disponibilizado no item de cidades inteligentes a opção para projetos de segurança eletrônica na segurança pública. Uma conquista, aí mais de 20 milhões estão sendo disponibilizados para as empresas startups que quiserem participar dessa chamada pública. Foi também apresentado o lançamento do edital do Programa de Germinação de Ideias, do IFCE, o Instituto Federal de Ceará, que formará alunos para agentes de inovação, que adotou o framework educacional do programa Terra 2 Inova, cofundado pela ABESE, que introduziu, dentre outras, a disciplina de segurança eletrônica na formação desses alunos. É a segurança eletrônica através da ABESE, fazendo parte acadêmica da Academia Nacional e de um Instituto Federal. Para você saber de todas essas notícias, os seus detalhes, entre outras, acesse o portal da ABESE no www.abese.org.br e entre na área de inovação para saber tudo sobre a inovação no segmento de segurança eletrônica e do Observatório da Segurança. O programa fica aqui. Até a próxima! A ABESE acompanha o processo de efetivação das cidades inteligentes e traz para as empresas do setor de segurança eletrônica informação e também oportunidades. Com certeza, na ExpoSec 2022, vamos ter muitas soluções para esse nicho de mercado. Você não vai ficar de fora, não é mesmo? Após 2 anos, nós voltaremos a nos encontrar presencialmente na maior vitrine de segurança da América Latina, nos dias 7, 8 e 9 de junho. Acompanhe também nas mídias sociais da ABESE tudo sobre cidades inteligentes, inovação e muito mais. O programa Inovação fica por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua companhia e diretamente aqui dos estúdios ABESE em São Paulo, me despeço de vocês. Até o próximo programa. Tchau, tchau!